Hello everybody, Teacher Ariel here and welcome to our first online class. This is how our classes will be from now on till everything is solved. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Sou o Teacher Ariel e é assim que nossas aulas vão ser daqui para frente até que tudo isso se resolva. Enquanto isso não se resolve, se cuidem, fiquem em casa, fiquem saudáveis, divirtam-se. Assistam essas videoaulas, estudem o quanto vocês puderem e bora começar. So, for today, we have 3 topics that we're gonna learn. Para hoje, a gente vai aprender 3 temas e são eles. First one, jobs. Second, verb to be. And third, can. E para começar, bora entender o que são esses jobs. Job is something you do and then you get paid for it. O job é uma coisa que você faz e está sendo pago para fazer. Não vocês, obviamente, porque vocês ainda não têm idade para isso, mas seus pais, suas mães, seus avós, seus avós, normalmente eles têm jobs que fazem praticamente todos os dias em determinados horários e eles ganham dinheiro para isso. Ou seja, em português nós podemos chamar de emprego. There are 3 ways of saying jobs in English. First, jobs. Second, occupation. And third, profession. These 3 are very similar. They are very similar and almost mean the same thing. Esses 3 são muito parecidos, eles significam quase a mesma coisa. Então você pode dizer I have a job, you can say I have an occupation, or you can say I have a profession. Our first mini exercise is for you to ask to the people that live with you what are their jobs. O primeiro mini exercício que a gente vai fazer na aula de hoje é você chegar para as pessoas que moram com você, que estão com você nessa quarentena em casa, e perguntar para eles qual é o trabalho deles. Vocês vão fazer uma listinha. It can be written or it can be typed. Pode ser feito à mão ou pode ser digitado. Se vocês fizerem à mão, tirem uma foto. Se for digitado, pega o arquivo, coloca no e-mail e pode mandar para o e-mail que a gente vai disponibilizar para vocês, alright? Here I brought you some examples of jobs and occupations. Aqui eu trouxe alguns exemplos de jobs e occupations. Let's see. Here on the left you have a doctor. This is a job, doctor. Here you have a photographer, a person who takes pictures. And here you have a reporter. If you go to the first link in the description below, you will see our first exercise. No primeiro link vocês têm a nossa primeira atividade que vocês precisam fazer. Aqui vocês têm imagens de várias profissões, de várias pessoas em seus empregos. E aqui no meio vocês têm os locais para colocar essas imagens. Se vocês clicarem, vocês vão escutar o listening de cada um desses nomes, para vocês aprenderem como pronunciar. E aí, por exemplo, vocês têm aqui cook. Vocês vão procurar aqui a imagem do cook, que é esse no caso, apertar, segurar, puxar e soltar aqui. Quando vocês terminarem de fazer todos que vocês acreditarem que estão certo, vocês vão vir aqui embaixo, in this finish button, you will click the finish, click check my answers, e eles vão mostrar tudo que vocês erraram e tudo que vocês acertaram em verde. Alright? Vocês podem tirar um print disso daqui de vocês, tá? Colocar no e-mail e mandar no endereço de e-mail que a gente vai divulgar para vocês para essas atividades. Alright? And on the second link in the description below, vocês vão ter o segundo exercício. Ele se parece muito com o primeiro, só que a diferença é que aqui não tem os nomes. Vocês vão ter que clicar e escutar o que é que está falando aqui, qual é a profissão que está falando aqui, e escolher corretamente qual é a imagem que representa esse. Esse, por exemplo, é football player. Então, vocês pegam, arrastam, and the same thing. You go down below, click finish, click check my answers, and it will show what you got right and what you got wrong. Tirem um print disso daqui, da nota de vocês, coloquem no mesmo e-mail e pode mandar para mim. Now, verb to be. É uma das primeiras coisas que a gente aprende nos cursos de inglês. It was the first thing that we learned in our English courses, but normally we don't actually learn it. Mas normalmente a gente não aprende mesmo. A gente ouve o verb to be, faz brincadeira com o verb to be, mas no fim das contas a gente não sabe exatamente como usá-lo e quando usá-lo. We're going to use the verb to be to talk about our professions. A gente vai usar o verb to be para falar das nossas profissões, para falar dos nossos
trabalhos. Nós vamos usar três estruturas aqui do verb to be, which are I am, you are, and he, she is. It's like that we're gonna talk about our jobs. É dessa forma que a gente vai falar dos nossos trabalhos. Então a gente tem essas três estruturas: I am, you are, he, she is. E isso vai dizer para outra pessoa o que é que nós somos, o que é que eu sou, o que é que você é e o que é que ele ou ela é. For example, I am a doctor. You are a waiter. He or she is an astronaut. Vocês viram que aqui nós utilizamos o AN, já falamos isso em sala, mas quando a próxima palavra começa com a vogal, nós não vamos usar a, nós vamos usar an. An astronaut. Normally in our jobs, we have specific abilities that help us to do the job in the better way as possible. Normalmente nos nossos trabalhos, nós demonstramos habilidades específicas e vão nos ajudar a concluir o trabalho da melhor forma possível. For example, a doctor saves lives. A painter paints. And an astronaut goes to space. All of these are abilities from professions. But how can I talk about abilities in English? Todas essas habilidades aqui, tudo isso aqui são habilidades de profissões. Mas como é que eu posso falar de habilidades em inglês? We're gonna use this little word here. A gente vai usar essa pequena palavrinha aqui que se chama can. Can is used to talk about possibilities or abilities. Can é usado para falar de possibilidades e habilidades, mas hoje a gente vai aprender como usá-lo para falar de habilidade. Nesse caso dessas palavras, a frase está pronta. A gente literalmente só precisa juntar a profissão com a habilidade. Dessa forma, as frases aqui embaixo já estão praticamente prontas. A gente só precisa literalmente colocar can entre a profissão e entre a habilidade aqui. Take a look here. I just put can, where was the arrow, and another thing. Eu só coloquei o can onde estava a seta e eu fiz uma coisinha a mais que eu acho que vocês devem ter notado. Save estava escrito como saves. Paint estava escrito como paints. E go estava escrito como goes. That's because these verbs were in third person. Isso é porque esses verbos estavam em terceira pessoa, é algo que a gente não vai discutir agora, mas por eu ter colocado can, eu tive que ter tirado o S de todos esses verbos. Lembre disso. Se entrou can, você não vai usar o S nos verbos. Só isso. O resto da terceira pessoa a gente vai aprender depois. Remember that list you made in the beginning of the class? Você lembra da lista que vocês fizeram no começo da aula? Você vai fazer uma lista com as pessoas que moram com você, que estão com você aí, e o trabalho delas? Então, você tem que adicionar uma coisa a essa lista agora que a gente aprendeu como usar can, que é uma habilidade dessa profissão que essa pessoa que você conhece tem. Por exemplo, se você tem um médico em casa, doctor, você escreve lá, João is a doctor. E logo do lado você adiciona uma frase explicando uma das habilidades de João, que é um médico. A doctor can save lives. Ok? Faça isso na lista, adicione isso na lista para deixar ela mais completa. Now it's time for our homework. Vocês lembram do nosso projeto das cidades? Como é que ele vai funcionar, teacher, agora que a gente está de quarentena? Bem, como obviamente vocês não podem se juntar em grupos para continuar o projeto das cidades, nós vamos diminuir muito e fazer pequenos trabalhos individuais com essas nossas videoaulas em casa que vão lembrar que esse nosso projeto. Vocês não vão continuar criando a cidade, of course, porque vocês não estão em grupo, mas com essas pequenas atividades nós vamos ficar lembrando sempre desse nosso projeto. Quando tudo isso se resolver, a gente vai voltar a se encontrar fisicamente e aí a gente continua de onde a gente parou. Alright? So, first homework, primeira atividade de casa. Vocês vão imaginar que vocês têm uma cidade completamente nova que vocês criaram. Não precisa dar nome, não precisa fazer bandeira, não precisa fazer nada disso. Mas imaginem que nessa cidade que vocês criaram, vocês também vão criar empregos novos. Esses empregos não podem ser reais, não podem existir. Tem que ser empregos criados por vocês. E vocês vão dar um emprego para cada pessoa que mora com vocês nessa quarentena. Ok? E vocês vão fazer essa lista descrevendo exatamente o que a gente aprendeu hoje em sala. Usando o verb to be para dizer quem é que tem cada emprego. E
explicando uma habilidade que a pessoa precisa ter, que a pessoa tem nesse emprego. For example, João is a back scratcher. João é um coçador de costas. Na minha cidade existe esse emprego, alguém é pago para coçar costas das outras pessoas. E uma habilidade que ele precisa ter é saber coçar costas. So, João is a back scratcher and he can scratch our backs. Okay? So, do it. Vejam esses exercícios que estão no link aqui embaixo para vocês fazerem e vocês aumentarem o vocabulário de trabalho de vocês. Façam essa lista com todos os elementos que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. Mandem os resultados por e-mail, com o e-mail que a gente vai disponibilizar para vocês mandarem essas atividades. E façam esse trabalho de casa com essa lista dos empregos criados. Alright? E mandem isso por e-mail também, não se esqueçam. See you guys!